Há alguns dias, o divórcio do jogador de rugby inglês Danny Cipriani teve os motivos revelados. A ex-esposa do atleta, Victoria Cipriani, deu entrada nos documentos da separação, alegando que o ex-marido priorizava os vícios e a carreira e deixava a família em segundo plano. Nos documentos do divórcio, Victoria alegou que Danny chegou a gastar o equivalente a R$ 4.200 em drogas psicodélicas por mês e que vivia mais fora de casa do que com a esposa. Victoria não teria suportado a solidão mesmo casada. O ex-casal, supostamente, não encontrou um tempo só para os dois e o divórcio virou realidade. Aliás, essa história de solidão a dois e falta de tempo de qualidade para o casamento é recorrente no mundo moderno. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos descobriu que 21% dos americanos casados dormem em quartos diferentes de seus parceiros. Para alguns destes casais, a justificativa para dormirem separados é que assim supostamente garantiriam uma boa noite de sono, o que significaria mais tempo de qualidade juntos enquanto estão acordados. Mas será que essa é a solução? Se distanciar ainda mais? Para a apresentadora britânica Emma Willis, qualquer distanciamento, na verdade, aproxima o casal do fim do relacionamento. Pelo menos foi isso que a artista relatou em entrevista recente, quando explicou a batalha que enfrentou para manter o casamento com o cantor Matt Willis. Matt e eu estamos sempre trabalhando em nosso casamento. O casamento não é o destino, é a parte duradoura que é. Conforme fomos ficando mais velhos, mais maduros e acomodados, percebemos que, enquanto nos comunicarmos, podemos evitar guardar ressentimentos ou criar o tipo de ambiente que leva ao divórcio. Mas não precisa ser famoso para saber que priorizar o parceiro ou a parceira é um dos pontos cruciais para manter um relacionamento duradouro. Mas é esse o tempinho precioso a dois, tão ignorado, que merece mais esforço para ser encaixado na agenda do casal. E aí, sem tempo para o seu cônjuge? Como está a comunicação entre você e a pessoa amada? Problemas dessa natureza têm levado muitos casais ao divórcio. E o que dizer, você que diz, não tenho tempo para relacionamento? Coloca a cabeça no trabalho, se ocupa a maior parte do tempo para não pensar na solidão. Se isso é o que está acontecendo com você, entre em contato conosco através do 48-3216-6162 e pelo WhatsApp 11 3573 3500. Se você vive a famosa solidão a dois, ou se tem medo de começar um novo relacionamento e fracassar e precisa de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. No programa de hoje você vai acompanhar a história do Valdecir, um homem que fracassou 3 vezes, 3 casamentos fracassados e se viciou de uma forma muito peculiar. Mas, quando ouviu falar da palavra de Deus e deu atenção à mesma, tomou uma decisão. E olha o que aconteceu em sua vida. Eu fui empresário muito bem sucedido na minha vida. Comecei muito cedo, consegui adquirir 6 empresas ao longo dessa trajetória. Tinha uma das filiais minha que tinha 50 funcionários, veículos, tinha 50 veículos, uma estrutura excepcional. Porém, eu era fracassado em uma área da minha vida, na vida sentimental. Eu cheguei a ter 3 casamentos, 3 relacionamentos, mas tudo começou errado na minha vida. Eu acabei conhecendo o primeiro relacionamento meu, a mãe do meu filho. E eu fiquei 5 anos nesse relacionamento. Como ela era mais velha que eu, né? E eu não tinha essa experiência de vida, isso realmente não ficou nada bem para mim. Aí conheci uma pessoa, uma outra pessoa entrou na minha vida.
Nesse relacionamento eu fiquei 12 anos e me prostituindo. E traindo ela constantemente, vivia uma vida desregrada na prostituição, tudo que era errado eu fazia. Fazia bingo de mulher, parece brincadeira isso, mas a gente fazia isso. Tinha chácara, vivia em chácara com prostituta, só vivia em casa em boate. Eu me separei desse relacionamento de 12 anos, aí entrou no meu caminho uma garota de programa. E era muito jovem, 20 anos mais nova que eu. Eu me envolvi com ela de uma maneira assustadora. Pagava faculdade, dei carro zero para ela. E tudo que ela me pedia eu dava. Viajava para todo lado com ela. Só que comecei a fazer algo muito errado, descuidar da minha vida financeira. E nesse meio de tempo, ali naquele momento, é que eu fui me dar conta que eu tinha colocado a minha empresa no buraco. Eu me dei conta que a casa tinha caído. Aí nesse livro, nessa época que sobrou essa filial, a dívida, né, de 10 milhões, para um empresário bem-sucedido, ficou aqui eu andando de ônibus para ir para essa filial. Eu saía de uma cidade para outra de ônibus. Nome no Serasa. E me sobrou um apartamento. Ele serviu para mim levar um sofá-cama e eu dormi lá. As páginas da sua vida só foram piorando. Só piorando. E a coisa continuou a complicar, porque depois eu adquiri um problema de saúde crônica, né? Foi uma psoríase crônica, que a minha pele ficou tudo pipocada. E quando eu estava na estrada, que eu falei, não, para mim chega. Eu vou dar um fim nesse negócio agora. A decisão está tomada. E fui. Mas acelerei a caminhonete. Chegava a chiar o motor da caminhonete. Eu não vi mais nada. A única coisa que eu me dei conta é que eu estava no acostamento, sentado, com a caminhonete funcionando e eu chorando. E quando eu terminei o meu relacionamento com essa garota de programa, eu cheguei até a igreja. Num momento assim, inusitado, porque eu fui convidado por um amigo em comum, ele disse para mim, vamos no congresso comigo? Chego no congresso, era a Igreja Universal, e fiquei ouvindo a palavra que veio do altar, o homem de Deus falando. E ele falou uma palavra, mas aquela palavra, aquela semente, ela entrou de uma maneira que eu entendi que eu tinha que abandonar o velho homem. Então eu fui abandonando tudo. Abandonei de uma maneira assim, natural, sabe? Fui buscando na palavra, fui pedindo a justiça de Deus na minha vida e fui trabalhando isso, fui trabalhando. Então, aqui é o livro em branco. Eu decidi tomar uma novo rumo na minha vida. E quando chegou o ponto, verdadeiramente, em que eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, veio aquele gozo na alma, indescritível, uma paz. É o melhor presente que eu poderia ter na minha vida. Não merecia. Eu consegui organizar minha vida, aonde eu limpei o meu nome. E ao longo desse período, como eu disse, né, de todas as perdas e o recomeço, entre isso o recomeço, faltava a peça-chave, que era a vida sentimental. E eu fiquei ao longo desse período 12 anos sozinho na igreja, faltando alguém do meu lado para me ajudar, uma companheira, né? Chegou um momento da minha vida que eu tive que tomar uma decisão. Falei, não dá mais para ficar sozinho. Aí eu comecei a vir na terapia do amor. Eu fiz um propósito, né? Comecei a vir firme no propósito da terapia, entendi, e ao mesmo tempo cuidando do coração, né? Cuidando do tratamento, a terapia, a palavra. E eu pedi para Deus fazer justiça na minha vida. Eu comecei a cobrar insistentemente e agir a minha fé, para que Deus preparasse essa pessoa para mim. Eu comecei a frequentar a reunião. Eu saía de Campinas, eu vinha para o Templo de Salomão, na João Dias. Lá eu vinha, ficava no hotel ali no Morumbi, e eu ia para a reunião. Falei, quem sabe tá aqui, né? Quem sabe essa princesa aqui, o dia que eu encontrar ela não vai escapar. Foi na terapia do amor no Rio de Janeiro.
Em todos os lugares assim que tinha terapia, que eu me sentia à vontade para ir, eu ia, não tinha sentimento. Porque eu tinha que vender meu peixe, né? Mais nada, não achava. Era bater e voltar. Mas dentro da sua igreja não tinha? Lógico que tinha mulheres de Deus lá. Mas não tinha com as características que eu estava buscando. Até que eu entendi, né, que a maneira de resolver isso seria através do sacrifício. Aí veio a Fogueira Santa. A Fogueira Santa foi de muita importância nessa trajetória. Porque quando eu subi no altar, clamando a Deus por justiça, que realmente fizesse valer aquilo que eu tinha clamado. Naquele momento que eu desafiei o altar, eu já estava com 53 anos. E quando eu tomei a decisão de ir para o altar e pedir a justiça de Deus na minha vida sentimental, foi quando surgiu algo assim que foi inusitado. Eu digo que foi inusitado porque o pastor meu da época, ele me encostou no altar e falou, vem cá. E ali estava no telão, passando o Quero Te Conhecer. E eu vendo as fotos e tal, ele falou, o que você acha? Eu falei, são mulheres interessantes, mas como é que funciona isso? Posso te ajudar? Eu falei, e era justamente o pastor que falou para mim no passado que ia me casar. Daquela foto eu recebi uma ligação. Essa pessoa disse para mim assim, você viu a minha foto? Eu fiquei sem entender nada. Na hora eu fiquei meio perdido, porque eu falei, eu recebi uma ligação de uma pessoa. Depois eu entrei em contato com o pastor André. Ele falou para mim, olha, essa pessoa é uma obreira que tem lá no Paraná e ela gostaria de conversar com o senhor. Então eu marquei com ela de ir para Ponta Grossa. Eu sentei naquela noite para comer uma pizza com ela e a gente conversou ali, mas eu rasguei o verbo também. Eu falei, eu sou assim, 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 ó. Esse homem que você tá vendo aqui fez isso, isso e isso. Eu rasguei o verbo, falei tudo das minhas podreiras para ela, abri, botei na mesa mesmo, limpo, transparente, para não... Porque eu entendi na terapia do amor que uma das qualidades que a gente tem que ter, o homem de Deus, ele tem que ser transparente, não pode deixar nada para trás. Eu falei, você tá preparada para sacrificar? Ela falou, tô. Mas olha, sabe quando você sente segurança no que a pessoa fala? Porque eu tava com isso. Falei, se essa pessoa, se ela falar alguma coisa oposto do que eu estou imaginando, eu não vou de volta para casa. Eu não fico aqui. Mas então, seu Valdeci, a cadeira continuou vazia ou essa cadeira foi preenchida? Essa cadeira foi preenchida com uma mulher maravilhosa do meu lado. E aí, Fátima? Então, pastor, eu cheguei na Igreja Universal muito jovem. Cheguei já casada, vim de um relacionamento de 25 anos. E quando esse casamento veio a acabar devido a uma traição da parte dele, eu fiquei uma dracma perdida. E eu precisei me curar. E foi nas palestras da terapia do amor que eu me curei, que eu me restaurei. E surgiu um quadro na época, na TV, que era o Quero Te Conhecer, que não tinha o aplicativo que tem hoje. E até que veio a Fogueira Santa. Então, fiz depois a Fogueira Santa, gravei o Quero Te Conhecer, e foi através do Quero Te Conhecer que eu conheci meu esposo. Meu nome é Fátima, tenho 46 anos, moro na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, sou empresária. Eu quero recomeçar a minha vida ao lado de alguém que tenha os mesmos objetivos que eu, que é namorar, noivar, casar para a vida toda. E ali estava no telão. Eu olhei assim de longe e falei, interessante, hein? Gostaria que ele tivesse entre 47 e 60 anos. E a única objeção que eu faço, assim, em relação à aparência física dele, é que eu gosto de gordinho. Hoje o livro está completo. Aqui tem umas fotos do nosso casamento no cartório, né? A gente teve o privilégio de casar no Templo de Salomão, na celebração dos casamentos, né? E tá aqui a joia preciosa, porque o altar, como eu disse, o altar ele é perfeito em tudo. Não tem
terapia do amor é um caso à parte, porque tem aí uma reunião que eu não abro mão dela, desde o início. É a base. É a base de tudo. Porque ela ensina. Ela ensina. A gente não teve tantos problemas. Geralmente, quando o casal se casa, eles têm diferenças. Nossas diferenças foram muito poucas, porque a gente aprendeu muito na terapia. O solteiro de hoje tem uma flexibilidade muito grande. Eu não tive esse privilégio, mas eles Vocês vieram dos primórdios do Quero Te Conhecer. Exatamente, eu vim do Quero Te Conhecer. Hoje tem um aplicativo, tem palestras, tem Love School, tem tudo à disposição, tem até caminhada do amor. Não tem desculpa. O fato é que a terapia do amor arrebenta. Você conhece os meios para buscar justiça neste mundo. Mas e quando nenhum juiz e nenhum tribunal tem o poder de fazê-la? Que juiz pode determinar a reconstrução de uma família? Que juiz pode ordenar que a saúde volte ao corpo doente? Que juiz pode fazer os vícios largarem quem você ama? Que juiz pode restaurar o amor no coração de um casal destruído? Ou expulsar a depressão que consome a alma? Há causas que nenhum tribunal humano pode julgar e que só a justiça divina pode alcançar. Mas como buscar essa justiça? O altar é o tribunal de Deus, onde o justo juiz reverte toda a injustiça. O lugar onde os que vivem pela fé depositam sua confiança e sua vida na dependência da sentença da justiça que não falha. Pois neste tribunal, a fé é a prova que determina a última palavra. A sentença vem de Deus. Fogueira Santa da Justiça. Em julho, em todas as igrejas universal. 3 casamentos fracassados. Quebrou financeiramente, perdeu uma empresa já consolidada. Participou de bingo de mulheres. E por fim, como se fosse o último prego no caixão, se envolveu com uma garota de programa, que só tirou o seu dinheiro. Assim chegou o Valdecir na Universal. Mas quando ele chegou, o que aconteceu? Ele ouviu a palavra e creu. Nós sabemos que ele creu porque ele obedeceu. E porque ele obedeceu às instruções das Escrituras Sagradas, a vida dele começou a mudar. Ele começou a fazer a terapia do amor. Ele trabalhou em si, em primeiro lugar. Havia muita coisa que ele precisava mudar. E essa mudança aconteceu quando ele entregou sua vida ao Senhor Jesus e recebeu do Senhor Jesus o Espírito Santo. Uma vez transformado, restaurado, agora pronto para começar a conhecer alguém e ser feliz no amor de verdade. E foi o que aconteceu. Hoje, bem casado, com uma mulher de Deus, o casal está bem, feliz e abençoado. Essa é a obra de Deus. É o que Deus faz na vida do que crê. E quando veio a Fogueira Santa, ele viu na Fogueira Santa uma oportunidade de se lançar. Fez pela sua vida amorosa. Queria justiça nesta área e Deus assim agiu. Se você está enfrentando a mesma situação que Valdecir enfrentou no passado, uma vida de fracassos na vida amorosa, você não consegue se realizar nesta área, já casou, descasou, separou, divorciou, já passou por muitos relacionamentos, nenhum deles deu certo. Por que não dar a Deus uma chance? Se você é uma pessoa infeliz na vida amorosa e quer mudar essa situação, a Fogueira Santa da Justiça é para você. E hoje, na Terapia do Amor, em dado momento da reunião, nós vamos falar a respeito deste tema. Como alcançar a justiça de Deus na sua vida amorosa ou no seu casamento. De repente você não está só, ainda está casado, mas tem um casamento ruim. Você não é uma mulher realizada no seu casamento.
Você não é um homem feliz, completo no seu relacionamento. Mas você não quer separar. Já vieram os filhos, vocês já vivem juntos, casados há muitos anos, mas você quer resolver essa situação. Você quer encontrar a verdadeira felicidade a dois. Isso é possível pela fé. Portanto, procure uma Igreja Universal do Reino de Deus nesta quinta-feira e vá à terapia do amor. Faça como Valdecir fez. Ele deu o primeiro passo. Ele se permitiu, é isso mesmo, ele se permitiu ser ajudado por Deus. E Deus o guiou, orientou e o ajudou. Se você está aqui em Florianópolis, participe conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, com entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. A reunião vai começar às 7h30 da noite. Hoje, às 7h30 da noite. Ou em uma igreja universal mais perto de você, que você pode encontrar através do nosso localizador, universal.org/localizar. E aí você vá ao Universal. Se é casado, convide a sua esposa, convide o seu marido. Se eles não quiserem ir, vá você sozinho. Está namorando, ele não quer ir com você ou ela não tem interesse, vá você sozinha. Dê o seu passo de fé, manifeste a sua fé. E o resto, Deus vai fazer na sua vida. Se você obedecer a palavra vai se cumprir. E se você nos assiste de São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão. Que tal participar da terapia do amor com os professores Renato e Cristiane Cardoso? O bispo Renato e a sua esposa estarão, a partir das 20 horas, trazendo mais uma palestra a fim de abençoar casais solteiros que querem a justiça divina em sua vida amorosa. Tá certo? 48-3216-6162 ou pelo WhatsApp 11-3573-3500. O nosso serviço de SOS Espiritual continua à sua disposição. Vamos a esse intervalo que fala da Fogueira Santa da Justiça e nós já voltamos. Um juiz. É assim que a Bíblia descreve Deus. Mas ao contrário dos juízes humanos, ele não apenas faz justiça, ele é a própria justiça. Ele não se esconde de quem clama, ele se revela a quem o busca. E ele tem buscado aqueles que têm fome e sede de justiça para saciá-los. Quem tem sede não pode esperar. Assim como a fome, a sede é uma necessidade básica. Ela não permite se acomodar. Não tem outra opção além de ser saciada. Se não for, a morte virá. Nessa seriedade do tudo ou nada, vida ou morte, a necessidade de justiça se manifesta aos que têm sofrido com a injustiça e buscam no tribunal mais elevado aquilo que nenhum outro lugar pode dar. Ao contrário dos homens, que mentem e voltam atrás de suas promessas, Deus tem em sua natureza uma única impossibilidade. É impossível para ele ser injusto. Se ele prometeu, ele cumprirá. Ele age poderosamente na vida daquele que busca a justiça como o faminto busca o alimento, como um sedento em busca de água, e que a ele clama dia e noite, movendo com sua fé o braço forte do juiz de toda a terra. A fé é essa força que alimenta a perseverança, mesmo diante de uma porta que não parece se abrir. A fé alimenta a coragem de persistir e nunca se render à injustiça. A fé do sedento, que clama diante da fonte de águas. Porque se a fé é a sede, a fonte é o altar. Fogueira Santa da Justiça, para mudar a sua vida. Basta que você dê um passo de fé. Ficou curiosa, curioso, quer saber mais a respeito? Então vá a uma Igreja Universal do Reino de Deus e nós vamos falar mais a respeito desta Fogueira Santa. Agora em julho,
para mudar essa situação que está aí na sua vida. E neste domingo, 29 de junho, o último domingo deste mês, estaremos vivendo o domingo do impossível. Porque o Senhor Jesus falou: para homens isso é impossível, mas para Deus não há impossível. Se você tem um caso impossível de se resolver na sua vida, pelo menos até o presente momento, tudo que você fez, todos os recursos que você aplicou, todos os seus esforços não trouxeram nenhum resultado. E você quer apelar para o Deus dos impossíveis, neste domingo, às 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres, aqui na Catedral, no nosso Templo Maior, eu quero clamar juntamente com você. Vamos unir a fé, vamos apresentar ao justo juiz essa causa impossível que você tem enfrentado. E Ele, que é o Deus dos impossíveis, vai fazer o seu impossível tornar-se possível. Você crê? Então, se você crê, aceite este convite. Prepare-se, programe-se para estar conosco nesta que é a principal reunião da semana, a concentração de fé e milagres, onde milhares de pessoas se reúnem para clamar ao Deus único e verdadeiro por resposta. Nós estaremos ali diante do altar, no número de 7 pastores, eu e mais 6, para clamar por você. Nós vamos unir a fé e vamos buscar dele, do Deus dos impossíveis, a solução para a sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Acompanhe essa chamada que fala a respeito e a gente volta orando por você. A medicina disse que não há mais cura. A família se desfez. A justiça negou a causa. Diante de um problema impossível, só existem 2 alternativas: desistir e se conformar, ou recorrer ao único que pode todas as coisas. Pois aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Neste domingo, 29 de junho, venha colocar sua causa impossível diante de Deus, no Domingo do Impossível, às 7, 9h30 e 18 horas, em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, quando digo a nós, a esta pessoa, meu Deus, que está nos assistindo, aflita, desesperada, hospitalizada. Meu Deus, ela está com uma depressão, com uma tristeza, com uma angústia. Então venha até ela. Tu disseste: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ela precisa desse refrigério, ela precisa, meu Pai, dessa força para poder vencer e dar a volta por cima. Na autoridade, no poder que há em nome de Jesus Cristo, eu determino a cura, a libertação, que bata em retirada, meu Pai, todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Receba a cura, receba a saúde. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Nós estaremos sempre aqui na Torre de Vigia, orando, suplicando a Deus que te abençoe. Um forte abraço do guardião da Sagrada Família. Graças a Deus. Agora é com você. Dê um passo de fé. Tome uma decisão. Faça a sua parte. E Deus fará justiça na sua vida. Até o nosso próximo encontro.